A série que Deus me deu é para nos preparar para um novo tempo que Deus está dando para a sua igreja. Um tempo de graça, de crescimento, de multiplicação, de conquista, de sonhos realizados, porque aquilo que acontece com a igreja, Deus quer fazer também na tua vida pessoal. Amém? Mãos à obra, é tempo de trabalhar. Jesus está voltando. Amém? O tema da mensagem de hoje é a verdadeira adoração. O Senhor falou comigo, enquanto eu estava nos Estados Unidos, que esta igreja, e quando eu digo esta igreja, são as pessoas dessa igreja. Essa igreja vai viver um novo tempo. Um tempo em que nós teremos concretizado muitos sonhos, que sonhamos há anos como igreja, mas também como pessoas. E Deus falou comigo no livro de Malaquias, porque eu orei ao Senhor, falei: Senhor, nós vamos mudar de lugar, vamos para um lugar maior, mas o que é que o Senhor espera de nós nesse novo tempo? E Deus me mostrou o livro de Malaquias. Queridos, o livro de Malaquias é um livro curto, são 55 versículos. E nesses 55 versículos, Deus está dialogando com o seu povo, através do profeta Malaquias. Na verdade, esta foi a última palavra que Deus trouxe no Velho Testamento ou na Velha Aliança. Depois disso, Deus silenciou por mais de 400 anos. E só voltou a falar através de João Batista. E depois de Jesus. E o contexto do livro é o seguinte: vocês sabem que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, para o cativeiro, e lá permaneceu durante 70 anos, escravizados, diminuídos, o seu orgulho quebrado, foram arrancados da sua terra, perderam as suas posses, famílias foram separadas, e eles passaram por um grande período de disciplina. E Deus vem e cumpre a sua palavra e diz que depois dos 70 anos os restituiria na sua terra. E para isso Deus levanta os persas para derrotarem os babilônios. Para isso ele levanta um rei ímpio, Ciro, para prover todas as necessidades para que o povo voltasse. E o povo então não só voltou para a sua terra, como reconstruiu os muros de Jerusalém e a dignidade da cidade, reconstruiu o templo e a adoração voltou a ser efetuada em Jerusalém. Mas o tempo passou e o povo começou a esfriar novamente, a perder o sentimento de gratidão, a perder a adoração verdadeira. E Deus então começa a falar com o povo e abre o seu coração para dizer o seguinte: vocês não me amam. Eu amo vocês, vocês não me amam. Vocês não me servem como eu mereço ser servido. E neste livro, Deus dialoga com o povo e o povo pergunta: mas como não te amamos? E Deus então ele vai revelando o que ele de fato espera de um relacionamento com o seu povo. E foi quando Deus falou comigo: filho, eu estou levando esta igreja para um novo tempo, para um novo templo. Mas o principal que eu espero de vocês é uma vida que expresse uma adoração verdadeira. E é sobre isso que eu quero lhes falar hoje. Sobre a verdadeira adoração. Qual é a adoração que Deus espera de nós? Será que é canto? Será que é uma expressão do nosso louvor de uma maneira musical? Nesse livro a gente tem algumas verdades muito importantes que nós precisamos aprender
para que prestemos a Deus a verdadeira adoração. A primeira verdade que nós lemos nesse livro é que não se pode adorar a Deus sem emoção. No capítulo 1, nos versos 1 a 3, Deus diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. E na verdade esta palavra sentença, no original, significa peso. É como se Deus estivesse falando do peso do coração dele, da tristeza profunda. Deus estava profundamente entristecido com o seu povo. E Deus fala: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tenhas amado? E Deus fala: não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E Deus começa ali então a descrever o amor que ele teve para Jacó, porque Deus conhecia Jacó e Esaú desde o ventre, desde a eternidade. E ainda que Isaac tivesse preferência por Esaú, Deus preferiu Jacó para fazer dele o pai da nação que iria impactar o mundo. E Deus fala assim: vocês acham pouco o fato de eu ter amado a Jacó e tê-lo privilegiado e tê-lo escolhido sobre Esaú? E quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando, o povo já não sentia mais essa honra e o privilégio de ter sido escolhido por Deus. Quantos aqui sentem este privilégio, essa honra de terem sido escolhidos por Deus, como diz o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo? Querido, lá na eternidade Deus olhou e te conheceu e disse: é com ele que eu vou fazer uma obra extraordinária, através dele que eu vou falar ao mundo do meu amor, da minha redenção, da minha graça, da minha misericórdia. Será que nós temos dado devido valor para o fato de que Deus, para se revelar a nós, teve que abrir mão da sua glória, teve que se tornar homem, teve que se tornar servo, teve que morrer naquela cruz, porque nós não conseguiríamos entrar na sua presença. Vivemos diante de um Deus santo se não fosse pelo perdão dos nossos pecados, conquistado na cruz do Calvário. Será que nós temos dado este valor? Sabe, gente, C.S. Lewis foi um homem muito culto, um professor de filosofia, um homem que estudou a Bíblia para provar aos seus alunos cristãos que Deus não existia, e se converteu, e se tornou um instrumento maravilhoso. E ele, quando ele escreve um dos livros dele, chamado Abolição do Homem, ele fala do seu meio, do meio acadêmico, onde ele diz que os professores, os doutores, os acadêmicos estavam formando nas universidades jovens que perderam o entendimento do sublime. E num dos capítulos ele conta a história de dois meninos que chegam diante de uma grande cachoeira, e um deles diz assim: uau, sublime. O outro diz: que bonito. E ele diz assim: no mundo em que vivemos, os cientistas, os filósofos, os acadêmicos dizem que certo está aquele que diz que bonito, porque não há nada de sublime diante do qual devemos nos prostrar. O mundo de hoje não entende o coração de Davi. Não entende o Davi quando no Salmo ele diz assim, Salmo 8, 3 e 4: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi muitas noites, no campo guardando as ovelhas, olhava para o céu estrelado,
e enxergava a sublimidade de Deus. Quantos de nós podemos olhar para a natureza e reconhecer que ela não veio do nada, que não veio como obra do acaso, mas veio de um Deus grande, poderoso, que se manifestou a nós na pessoa do seu Filho Jesus. No Salmo 19, versículo 1, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia, irmãos. Nós vivemos numa sociedade onde os jovens cada vez mais precisam de adrenalina. Eles não conseguem mais se encantar com as pequenas coisas. Cada vez mais estão procurando coisas novas para preencher o vazio. E vocês sabem que houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos que para o jovem de hoje, a morte não é aquilo que lhes faz temer. O maior temor do jovem de hoje é o tédio. Pessoas assim podem estar envoltas de multidões e ainda assim não se sentirem plenas. Nenhum significado, nenhuma emoção. Muitos estão diante de uma música e não conseguem suspirar. Você já ouviu alguma vez alguma música que te deu vontade de entrar no quarto e ficar em silêncio, só para contemplar a Deus? Vocês sabem que Handel, o grande compositor, quando terminou a sua maior obra, Aleluia de Handel, aleluia, aleluia, e quando ele terminou aquela obra, ele corria para os lados, escrevia nas paredes, porque ele tinha percebido que ele conseguiu de alguma maneira passar um pouco da grandiosidade do Deus extraordinário em quem ele cria. Aleluia, irmãos, aleluia. Deus quer que nós tenhamos emoção. Deus quer que nós, diante da sua glória, diante da sua presença, nós o exaltemos, fiquemos impactados com quem ele é. Mas muitos de nós, quando estamos na igreja, não conseguimos entender. Pessoas que não conseguem se livrar do celular, enquanto ouve a mensagem, vem Facebook, passam mensagens, porque estão viciados, acham que não podem viver sem essas coisas. Pessoas que não conseguem mais ter emoção. Eu ouvi uma música que vocês provavelmente devem ter ouvido ultimamente, uma música talvez a mais linda que eu ouvi nos últimos anos. E essa música fala exatamente disso. Ninguém explica Deus. E eu queria que você pudesse ver e ouvir e entrar em adoração juntamente com esse compositor. E então eu continuarei a pregação. Apaguem as luzes, por favor. Maravilhosa, não é? E ele se revelou a nós. Quantos aqui creem? E como diante de um Deus tão extraordinário, não ter emoção. Eu não estou falando de emocionalismo, porque o emocionalismo sequestra a razão. Eu estou falando de emoção. Deus, quando fala no seu povo, no Shema Israel, em Deuteronômio 6, ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. O amarás com toda a força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus quer ser adorado, Deus quer ser amado com toda a nossa força, com o nosso corpo, com os nossos sentimentos e emoções, com o nosso intelecto. O que Deus espera de nós nesse novo tempo? Ele espera que nós o amemos. Porque a maior expressão de amor é uma expressão de adoração.
Quando nós amamos demais alguma coisa ou alguém, a gente diz: eu te adoro. Mas sabe, queridos, esse nível de amor, só Ele merece. Só Deus. Ele é o nosso Criador. E a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, sendo nós ainda pecadores. A despeito dos nossos pecados, Ele nos amou e Ele nos escolheu. Que esse seja um novo tempo de mais consagração, de mais amor. Que nós entreguemos a Ele o nosso interior, os nossos sonhos, o melhor do ar que respiramos, a nossa força, o nosso talento, a nossa inteligência, o nosso tempo. Que nós demos a Ele o melhor de nós. Porque quem ama se entrega, se rende. A segunda verdade que nós aprendemos no livro de Malaquias sobre a verdadeira adoração é que você não pode adorar a Deus sem reverência. Os versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Deus está falando aqui do rito que os sacerdotes tinham que entrar no templo e oficiar no lugar santo, trocando os pães da proposição. Eles não entendiam o que aquilo significava. Na verdade, o pão fala de Cristo, o pão da vida que nos alimenta. E os sacerdotes achavam aquele rito desprezível, chato de fazer. E quando você oferece para Deus algo, qualquer coisa que seja o seu serviço, sem adoração, sem entendimento, Deus diz que é desprezível. E o povo dizia: isso não tem importância, a gente vai e faz. Mas quantas vezes nós mesmos vamos fazer algo para Deus e o fazemos porque temos que fazer? Músicos, um dos grandes perigos dos músicos é acharem que vocês são importantes. Importante é Deus. A música não é para mostrar o músico, não é para elevar o cantor, é para ajudar as pessoas a se elevarem para Deus. Seja alguém que prega, seja alguém que recebe, seja alguém que limpa o templo, o seu serviço nunca será desprezível, porque você estará fazendo para que o Deus Todo-Poderoso seja recebido com protocolo, com honra. Então faça o que tiver que fazer com amor e gratidão para Deus. E Deus está dizendo: no que vocês me desprezam? Servindo a mim de qualquer jeito. E Deus faz a comparação. Se o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o seu pai, se eu sou o seu senhor. Deus espera, meu querido, que o melhor seja para ele. Muitas vezes nós vamos nos apresentar, quando você vai para uma reunião importante numa empresa, você vai com o seu melhor terno, as mulheres vão com o seu melhor taier, e quando vem para a igreja, vem de qualquer jeito, chega atrasado, o culto está acontecendo e o povo está conversando. A quem você veio encontrar aqui? O Rei dos Reis.
não se pode entrar na presença de Deus sem antes se prostrar e reconhecer que Ele é Deus, e que nós estamos na presença daquele que é santo e nós somos impuros. O que falta para nós muitas vezes é a consciência. Jesus, quando chamou a Pedro, ele era um homem de 30 anos, um jovem, e ele encontra Pedro limpando as redes depois de ter pescado a noite inteira, sem encontrar um peixe sequer. E ele disse para Pedro: lança as suas redes. Ele disse: pesquei a noite inteira, não pesquei nada, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Ele não estava ali achando que Jesus era alguém. Ele disse: eu vou fazer o que você me sugere. E Pedro então lança a rede, e os peixes todos saltam para dentro da rede. E quando ele vê aquela pesca maravilhosa, ele percebe pelo Espírito que ele está diante do Messias. E ele se ajoelha e diz: apartai-vos de mim, porque sou homem pecador. Quando você tem consciência que você está na presença de Deus, o primeiro sentimento que vem é de se prostrar, de confessar os pecados. Isto é dar honra para Deus. Deus me mandou dizer à sua igreja: se vocês agirem assim, eu me manifestarei no meio de vós, a minha glória estará no meio de vós, as minhas curas, os meus milagres estarão no meio de vós, porque eu sou este Deus que quero operar as maravilhas. Quando entrar, querido, na igreja, deixa seu celular de lado. Não tem ninguém com quem você tenha que falar que seja mais importante do que o Pai dos céus. Muitas vezes eu estou saindo com a Lília briga comigo porque eu fico respondendo no Facebook. E às vezes é chato, porque eu quero responder e ela quer a minha atenção. E outro dia eu estava orando e Deus falou comigo: filho, ela está com ciúmes, porque você está num tempo que está separando para ela, dando a sua atenção para outras pessoas. É a mesma coisa com Deus. Não entre aqui para ficar mandando mensagem de texto para ninguém. Separe e consagre para Deus o seu tempo. Adore para valer, com toda emoção, com reverência. A palavra pai na língua hindu é pitá, e a palavra mãe é matá. Mas um filho jamais vai se dirigir à sua mãe chamando de pitá, ou seu pai chamando de pitá. Ele fala pitadi, e para sua mãe matadi, porque esta palavra di é uma palavra que representa tanto proximidade quanto reverência. Pai, Senhor. Mãe, Senhora. O que Deus está dizendo aqui: eu quero que vocês me reverenciem. Deus, Senhor Deus. Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, é interessante, mas a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas. Na primeira parte, Jesus está nos ensinando a honrar a Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, Tu és altíssimo, santificado seja o Teu nome. Nós não podemos santificar a Deus porque Ele já é santo, mas nós podemos santificar o Seu nome na nossa vida. Venha o Teu reino aqui na terra, na minha família, na minha vida, na nossa igreja. Seja feita a Tua vontade na minha vida, como é feita nos céus. E só então Jesus nos ensina que podemos começar a falar das nossas necessidades. Do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele começa
numa adoração a Deus. Depois apresenta as petições e termina dizendo: pois teu é o reino, o teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te manda dizer, meu querido, que quando você o reverencia, o adora, como ele merece ser adorado, aí então a sua glória se manifestará na nossa vida. Portanto, queridos, não perca a oportunidade de se prostrar diante dele. Quando chegar ao culto, você certamente fica feliz em ver algumas pessoas, mas se chegou atrasado, não perca seu tempo conversando com ninguém lá atrás. Converse na saída. Entre na presença de Deus, dobre o seu joelho, fale com Ele e diga: Senhor, eu vim te visitar. Eu preciso da tua visitação, da tua presença. A terceira verdade que Jesus nos ensina sobre a verdadeira oração é que não podemos adorar a Deus sem sacrifício. E o texto diz nos versos 8 e 10: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao governador, acaso ele terá agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Naquele tempo era muito comum que o governador recebesse as pessoas para atender os seus pleitos, para julgar as suas causas. E quando as pessoas chegavam diante do governador, elas chegavam com presentes, muitas vezes presentes caros. E o governador então recebia o presente e ouvia as pessoas. E Deus está dizendo: quando vocês vão ao governador, vocês levam o melhor que vocês têm. Mas vocês, quando vêm ofertar a mim, me trazem um animal cego, ou fraco, ou doente, vocês acham que eu vou aceitar a vossa pessoa? O interessante é que Deus não está dizendo que Ele não vai aceitar a oferta. Ele diz: eu não tenho agrado em você, porque você, quando vem para dar a mim, dá do que sobra. Não aquilo que é importante é caro para você. E queridos, o Senhor está dizendo que muitos de nós não têm alegria em ofertar a Deus. Este é um novo tempo, e Deus espera de nós uma oferta de sacrifício, uma oferta que nos custe caro, não daquilo que nos sobra. Quando você tem uma namorada que você ama e está apaixonado, ou quando você tem um amigo muito querido, você dá um presente de grande valor. Eu e a Lília, há muitos anos, nós temos um compromisso. Todo final de ano, quando chega a época de Natal, o nosso presente, um para o outro, para as pessoas que amamos, nunca pode exceder a nossa oferta para Deus. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele merece o que temos de melhor. Não se faz uma adoração verdadeira que não traga sacrifício. O Ravi Zacharias, é um dos meus mentores, um apologeta, um homem extraordinário. Ele estava contando que, quando ele era menino, na Índia, ele frequentava uma igreja anglicana. E ele não gostava muito da igreja, porque o culto acontecia mais ou menos na hora do jogo de cricket. Então ele ficava esperando que terminasse o culto logo, para ele poder chegar em casa e ouvir pelo menos parte do jogo de cricket. E um dia, então, na igreja dele, estavam perto do Natal, e
e eles precisavam de algumas crianças para fazer a peça, e ele foi chamado para fazer o José. E ele não queria fazer, mas aí disse que ele tinha que ficar com uma menina que achava bonitinha, que ia ser Maria. Ele falou, tá bom, eu vou. Então ele ficou naquele dia para o final do culto, para o ensaio que ia ter. E enquanto estavam ensaiando outras partes da peça, disse que ele saiu na igreja e começou a andar. Ele encontrou um recipiente dourado, e ele abriu, tinham as hóstias da comunhão. Aí ele pegou um monte daquelas hóstias, botou no bolso e saiu andando pela igreja comendo. O pastor encontrou ele no meio do caminho e falou, menino, quem é você? Ele falou, sou José. E o pastor falou, você tem ideia do que você está fazendo? Ele falou, estou comendo umas bolachinhas aqui, você quer uma? E o pastor virou para ele e falou, você está cometendo sacrilégio. Ele saiu dali apavorado. Ele falou, o que será que é essa palavra? Que crime é esse que eu cometi? Diz que foi para casa morrendo de medo, achando que os policiais iam aparecer na casa dele por causa do sacrilégio que ele tinha cometido. Ele falou, só foi muitos anos mais tarde que eu fui descobrir que sacrilégio, na teologia, significa usar algo que pertence a Deus para uma causa profana. Ou seja, a hóstia que deveria servir para representar o corpo de Cristo na ceia, estava sendo comido como um wafer qualquer. Mas aí ele vem e diz a coisa mais linda. Ele diz, mas sabe, irmãos, eu descobri que existe um sacrilégio maior, que é você dar a Deus alguma coisa que não te signifique nada. Sabe, querido, se a oferta que você der não doer no seu bolso, ela não foi de sacrifício. Portanto, Deus está dizendo para o seu povo, fui eu quem os libertou. E Deus está dizendo para nós, os nossos pecados foram perdoados, não porque qualquer um de nós aqui mereça, mas porque Ele é um Deus de graça. E o Senhor me mandou dizer para vocês, que este é um tempo de fazermos uma oferta extraordinária, para esse novo tempo que viramos a viver. Uma oferta que represente o melhor que temos para Ele. E essa é uma forma maravilhosa de Deus igualar a todos. Porque quem tem menos, dá menos. Quem tem mais, dá mais. Qual é o critério? Aquilo que para nós é sacrifício. Para Davi, quando ofertaram a ele um campo, que hoje é o Monte Moriá, o campo de Araúna, Araúna disse para Davi, eu vou te dar esse terreno. Ele falou, de jeito nenhum, eu quero pagar, porque não vou ofertar a Deus algo que não me custe sacrifício. Para a mulher viúva, no templo de Jerusalém, veio e Jesus observando, ela trouxe 2 moedas. E Jesus disse, foi ela quem deu mais, porque deu tudo o que tinha. Dar a Deus algo que custe sacrifício é uma forma de adoração. Eu vi uma história, foi sexta-feira antes de eu voltar. Eu estava assistindo na TBN o Clube 700, e eu vi o testemunho de um egípcio chamado Nadib Jafé. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas no Egito, os cristãos coptos estão sendo muito perseguidos por causa da sua fé. Muitos literalmente mortos. E esse rapaz, ele era de uma família abastada, muçulmano. E quando ele foi para a universidade,
ele começou a fazer amizade com algumas pessoas e muitos deles eram cristãos. Alguns deles eram cristãos. E ele então logo teve aquela repulsa, porque ele foi ensinado que tinha que se afastar dos cristãos, que não podia conviver com eles, mas ele começou a perceber que aquelas pessoas eram afáveis, eram bacanas, que perdoavam uns aos outros, e na sua fé do Corão era tudo na lei, não tinha que perdoar, era vingança, e ele começou a ter crises interiores. E começou a perguntar para as pessoas da sua fé. E logo ele estava lendo as Escrituras e se encantou por Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele. Começou a participar de uma organização clandestina que ajudava cristãos perseguidos no Egito. Um dia ele estava na sua casa e entrou a polícia e o levou preso, numa prisão no subsolo de algum lugar, e ele só conseguia ouvir os gritos das pessoas sendo torturadas por causa da sua fé. E vieram até ele e o espancaram para que ele dissesse o nome. Não, mas antes disso, esqueci de contar que ele estava numa dessas reuniões e a polícia chegou e metralhou muita gente. E um dos seus amigos morreu, mas antes de morrer disse assim: fique firme até o fim. Ele fugiu, foi para sua casa, então veio a polícia. E a polícia o levou para essa prisão e lá começaram a torturá-lo para que ele entregasse as pessoas. E ele orava assim: Senhor, eu sou muito grato por ter encontrado a Jesus, pelo Senhor ter morrido por mim, mas eu sou de carne e osso, não me deixa trair a minha fé. E eles foram torturando, e ele não contava. Num determinado momento ele falou: olha, eu não sei de muita gente, eu só sei o nome do líder, então conte. Ele disse: o líder é Jesus Cristo, se vocês puderem, peguem-no. Continuaram torturando, de repente, num momento, trazem 3 cachorros enormes. Ele todo ensanguentado, e eles o ameaçando com os cachorros. Como ele não dizia, eles deixaram: você vai ficar com eles, o que eles fizerem é por sua conta. Queridos, ele disse que os cachorros ficaram imóveis a noite inteira, um dos cachorros lambendo o seu rosto. E ele falou: eu me sentia como Daniel na cova dos leões. Eles não puderam fazer nada comigo. No dia seguinte vieram, ele ainda estava lá, continuaram torturando até que ele perdeu a consciência e acordou no hospital. Foi tratado, depois foi para a corte e foi condenado à morte por causa da sua fé. No tribunal ele disse: se servir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é crime, eu me considero culpado. Foi condenado à morte. Mas a organização a qual ele pertencia, num dia que ele estava lá preso, entraram e o levaram de lá. E fugiu pelo mar de barco, e foi até Jerusalém, onde foi recebido pelos judeus. De lá, ele se mudou para o Canadá, onde hoje ele dirige uma organização que ajuda aos cristãos perseguidos. Isto é uma oferta de sacrifício, porque é a oferta da própria vida. Eu tenho dito isso aqui. Nem todos nós teremos a honra de morrer por Jesus. Mas se não teremos a honra de morrer por Ele, que tenhamos a honra de viver para Ele, de falar do seu amor com coragem, de consagrar as nossas vidas, de entregar os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos dons, tudo aquilo que dele temos recebido para a glória do seu nome, para a propagação do seu reino. Amém, irmãos? Deus está dizendo: não me entreguem aquilo que sobra nas suas mãos. Entreguem o melhor, porque a verdadeira adoração é assim. E por último lugar, eu queria lhe dizer que não podemos adorar a Deus sem pureza
no coração, ou de coração. E Deus diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem assentarei da vossa mão a oferta. O que Deus está dizendo? Eu preferia que alguém fechasse as portas do templo, para que vocês não viessem mais com esses animais imundos e doentes, com essas ofertas toscas, para ofertar a mim. O que Deus está dizendo? De que adianta a adoração pública, se vocês não adoram na sua solitude, no seu quarto, no seu coração. O Senhor está querendo, queridos, que nós o busquemos mais. Eu não estou aqui pensando em ninguém, eu estou pensando em mim. Quando eu li esse texto, eu me quebrantei, eu falei: Senhor, perdoa-me se eu não estou fazendo assim. Mas eu quero. Esse texto fala de Deus amando o seu povo, querendo do seu povo o mesmo amor, um amor de entrega, de rendição. Eu tenho recebido tantas pessoas na internet falando: como posso fazer para ser feliz? E eu tenho dito: adore ao Senhor. Queridos, porque não existe nada ou ninguém neste mundo que vai preencher o vazio da tua alma. É somente Deus que vai preencher o teu coração, que vai trazer plenitude, satisfação, paz, alegria, contentamento, segurança, propósito. Nada neste mundo. Jesus vem buscar a sua noiva. Estou vendo a Ana Júlia ali, feliz. Se guardou. Em breve estará se entregando para o Lucas. Eu vejo os detalhes dela cuidando dos mínimos detalhes, os doces, o vestido. Como vai ser? Só fala disso. A igreja está sendo preparada para encontrar o Salvador, o noivo, a Jesus Cristo. E a igreja vai ser arrebatada, e durante 7 anos estará no céu, nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra, o mundo estará vivenciando o que é a falta da graça de Deus, porque a graça de Deus será retirada. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar para Ele. Vamos nos preparar para a sua vinda. Servindo a Ele. Trabalhando na obra. Sendo convocado e obedecendo. Dando tempo, prioridade no tempo. Para Deus. Não busque somente para pedir o seu favor. Busque para adorá-lo. A busca por essa plenitude na alma existe desde que o homem é homem. Os gregos percebiam a diversidade das muitas fés, a diversidade dos pensamentos e verdades, e eles tentaram então fazer de todos esses conhecimentos e saberes diversos colocados juntos, para que tivessem uma unidade. E por causa da unidade na diversidade, eles criaram as universidades, que foram criadas para que os homens pudessem conversar os diversos saberes, a filosofia, a teologia, as ciências exatas, e aí então o homem pudesse encontrar uma resposta que houvesse congruência nos diversos saberes. E as universidades de hoje, ao invés de trazerem respostas, afastam os homens, os jovens de Deus. E muitos dos filhos, quando chegam nas universidades, não vão mais para a igreja. De quem é a culpa?
é nossa. Porque eles não têm respostas, mas nós temos. Porque contra fatos não há argumentos. Contra vidas transformadas ninguém pode dizer. A minha filha, quando foi para a universidade, passou por esse crivo também. Mas ela teve a minha, Lília, muitas vezes, conversando, discutindo, falando para ela da verdade de Deus. E hoje eu vejo a minha filha consagrando toda a sua inteligência e o seu tempo para ser usada nas mãos de Deus. Não se perdeu, porque eu e a Lília lutamos por ela. Deus está te dizendo, não abra mão dos seus filhos. Não deixe que eles sejam revestidos simplesmente de intelecto. E não vejam na vida de vocês a fé no Deus Todo-Poderoso. Hoje, quando os pais mandam os filhos para as universidades, eles querem que eles façam cursos que tragam dinheiro, que façam cursos que tragam status. E você vê os pais parabenizando os filhos quando vão para uma faculdade de engenharia, para uma faculdade de direito. Quando o filho fala, eu quero fazer teologia, os pais pulam dessa altura. Pois eu quero que vocês saibam que houve um tempo que as mentes mais brilhantes iam para a teologia. Agostinho, São Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, homens brilhantes que dedicavam a sua vida ao estudo de Deus. Eu agradeço a Deus porque, espontaneamente, o Ramon, meu genro, trabalhando com o seu pai, único filho homem, com um salário extraordinário, abriu mão de tudo para servir a Deus. Eu disse, você sabe que você nunca vai poder ganhar o que você ganha hoje. Ele falou, mas eu quero servir a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Que o Senhor está dizendo para você, Deus não é o teu servo, não é a pessoa que você busca para resolver os seus problemas. Deus é o teu Senhor. Ele quer que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. O seu destino, os seus sonhos devem ser sempre colocados nas mãos de Deus, porque assim você vai encontrar a plenitude que você busca e o propósito e a razão da sua existência. Amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo que, portanto, a adoração verdadeira exige emoção, exige reverência, exige sacrifício e pureza de coração. O que Deus procura em nós é a mesma coisa que Jesus disse para a mulher samaritana. Eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Que esse tempo novo que nós vamos viver seja um tempo de mais consagração. E eu termino com o texto de Isaías 51. Por favor, Tchuco, Isaías 51, versos 3 a 5. Não tinha mandado nesse texto para você. Mas eu quero terminar com esse texto porque Deus está falando com o seu povo que quando Ele completar o propósito que Ele tem para a humanidade, olha o que Ele vai fazer. Ele diz assim, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Diga para a pessoa ao teu lado, Deus tem piedade da sua miséria. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. É Deus quem vai transformar o nosso deserto no Éden. E o Éden é o lugar, é o propósito original de Deus, que era o lugar onde o homem o adorava a Deus, e onde Deus estava presente todo o tempo. Deus diz, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos,
Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Deus fala a Israel: o que eu quero para o mundo é estar presente com eles, e onde eu estou presente, o caos se torna o Éden, o vazio se torna alegria. Queridos, é na presença de Deus que a nossa alma encontra satisfação plena. Amém? Ninguém explica Deus. Ou se crê ou se duvida. Eu creio. E você? E você? Você quer se entregar completamente para esse Deus? Feche os seus olhos, queridos. Nesse tempo de favor que Deus está nos dando, Ele está pedindo isso de cada um de nós. Ele está dizendo para o seu povo: filhos, eu quero que você me ame com todo o teu coração. Com coração. Nesse tempo Deus está dizendo: eu quero que vocês tenham reverência, que vocês entendam que eu sou Deus e vocês são os meus filhos, mas eu sou Deus. Fale com Deus agora, diga: Senhor meu Deus, perdoa-nos, perdoa-me, porque muitas vezes meu coração está nas coisas e não em Ti. Porque muitas vezes eu amo mais as coisas que o Senhor me dá do que o Senhor. Mas eu quero Te amar, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero Te adorar com a minha vida, com os meus talentos, com o meu tempo, com a minha inteligência. Eu não quero lutar somente pelas coisas dessa vida. Eu quero fazer, ó Deus, a Tua vontade. Mostra-me, Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida. E eu Te direi sim. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por ter me salvado, por ter se revelado a mim, por ter morrido na cruz no meu lugar. E porque o Senhor me recebeu enquanto ainda era pecador. Hoje eu Te entronizo na minha vida. Hoje eu Te digo: Tu és o meu Deus. Tu és a razão da minha vida. Fala comigo, Espírito Santo, todas as vezes que eu estiver esfriando, mas não silencia a Tua voz. Eu Te peço, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém.